Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para a semana do dia 10 de fevereiro de 2020. Hoje eu vou tentar um novo formato, vou mudar um pouco o formato aí da análise. Quem acompanha as minhas análises sabe ali que eu sempre analiso 23 ativos no total, que são 20 pares de Forex e mini índice, mini dólar e o ouro, né, totalizando 23 ativos. Só que as análises que eu venho fazendo nas últimas semanas, nos últimos meses, elas estão ficando aí, o vídeo está ficando com em média 40 minutos de duração. Então eu acho que está um pouco longo, tanto para mim, quando eu estou gravando aqui, fica um pouco longo para gravar esse tempo, quanto para você que está acompanhando os vídeos de análise. Então hoje eu vou testar um novo formato, depois você deixa aqui nos comentários o que você achou, se você prefere esse formato, se você prefere o formato antigo. Nesse novo formato eu vou diminuir o número de ativos, porém eu vou analisar só aqueles que eu acredito que tenham ali as melhores oportunidades para a semana, porque acontece às vezes de ter um ativo que deve ter ali uma boa oportunidade para acontecer, mas essa boa oportunidade vai demorar ainda 1, 2, 3 semanas, então isso ainda está longe. Então eu posso deixar esse ativo para analisar ele quando estiver mais próximo de acontecer. Então eu dei uma reduzida no número de ativos, deixei aqui os que podem dar oportunidade no decorrer da semana e os que podem acontecer ou não vejo ali nenhuma oportunidade para acontecer no decorrer dessa próxima semana, eu tirei fora e posso estar adicionando em semanas seguintes, tá? Então depois deixa aí nos comentários o que você está achando e claro aí não esqueça de deixar um like se você estiver gostando das análises e fazer sua inscrição no canal, ok? Então vamos dar início aqui pelo mini índice Bovespa. O mini índice ele fez aqui um movimento forte de alta, fez esse topo, uma retração, topo duplo, fez uma retração um pouco maior, aqui na região de 50,61 de Fibo dessa perna de alta, então fez uma retração aí numa região interessante, tentou fazer uma perna de continuação essa semana, porém ele parou antes aqui do topo duplo, então a gente vê que ele perdeu a força e terminou a semana fazendo aí um movimento de queda. Por enquanto ele vem respeitando essa LTA, essa linha de tendência de baixa, mas começa a dar indicações aí de que está perdendo a força no movimento de alta e deve fazer uma correção maior do que vem fazendo. O que eu vou fazer essa semana é procurar oportunidades de venda, e está formando aqui um canalzinho de baixa, né? Então ele já fez aqui uma perna de queda, uma retração, topo abaixo do anterior e agora está vindo testar esse fundo anterior. Provavelmente ele deve romper, fazer uma nova correção, testando aqui a resistência do canal e gerando oportunidades de venda. Provavelmente aí é esse movimento que ele deve fazer nessa próxima semana. E também pegando essa perna de queda, essa retração ficou bem aqui na região de 50 a 61 de Fibo e começou aí a fazer o próximo movimento de queda, provavelmente aí vai vir testar esse suporte. Tá? Então vou estar procurando venda no mini índice Bovespa. O mini dólar ele fez aí, um momento bem importante, ele fez uma máxima histórica aqui, ele rompeu, ele havia feito já uma máxima histórica em relação a anos anteriores, aqui em 4,27 mais ou menos, respeitou e voltou, fez uma queda aí no final do ano e agora em janeiro, esse ano, ele fez uma nova perna de alta, veio testar essa região e hoje fez o rompimento. Então está fechando aqui a semana numa máxima histórica. O que eu espero é que ele faça aí agora uma correção, vem testar agora essa região que sempre foi resistência, agora vem testar essa região como suporte. Importante aqui é aguardar esse teste, ver como o mercado vai se comportar, porque tem aí uma possibilidade de ser um rompimento falso. Pode ser que ele fez esse rompimento, pode ser agora que ele venha testar e volte a trabalhar abaixo aí dos 4,27, né? Confirmando aí que foi um rompimento falso. Então aqui o que eu recomendo é esperar ele fazer, aí vamos ver se ele vai fazer uma retração. Se ele chegar nessa região, bater aqui como suporte, começar a querer subir, aí dá para procurar oportunidades de compra, que provavelmente ele vai continuar, né, o movimento de alta após esse rompimento dessa região. Então esperar testar aqui
para ver se foi de fato um rompimento, se ele vai confirmar que foi um rompimento ou se foi um rompimento falso. Por enquanto, vou ficar de olho em oportunidades de compra nessa região aqui, esperando que ele bata e continue subindo, ok? O ouro ele vinha num canalzinho de alta aqui, alta, retração, alta, opa, topo duplo, parou no topo anterior, isso demonstra um pouco de fraqueza, fez uma retração, expectativa era que ele, eu comentei na semana passada, uma oportunidade de venda aqui, um pouco contra a tendência, expectativa era o quê? Que ele viesse testar o suporte do canal, respeitando essa região, vela de rejeição, enfim, respeitando essa região, poderia gerar uma oportunidade de compra, porém não foi o que ele fez, né? Como ele fez um topo duplo aqui, mostrando uma possível aí mudança de comportamento e que se confirmou agora fazendo aí o rompimento do suporte desse canal de alta. Pós-rompimento, aqui, pós-rompimento, fez agora uma retração, aqui nos últimos dias, no decorrer da semana, testou essa região como resistência, agora provavelmente essa próxima semana deve gerar aí uma oportunidade de venda para continuar essa pernada aqui. Se a gente puxar um FIBO aqui, pegar aqui a máxima e a mínima, ver que a região de 50,61% está bem na região da resistência do canal de alta aqui, agora que foi rompida, agora é uma resistência, então tá uma região interessante para procurar aí uma oportunidade de venda. Bom, vamos começar aqui no Forex agora, os ativos de Forex, começando pelo AUD/CAD. No gráfico diário, o mercado ele veio testar essa região de suporte. Estou procurando oportunidade de compra nessa região, ele bateu, respeitou, fez aí um movimento de alta e agora está vindo testar novamente. Aguardar se ele continuar respeitando essa região, fazer aí uma vela de rejeição, começar a querer subir, fazer um pivôzinho de alta num time menor, que a gente está no gráfico diário, num gráfico aí de H1, por exemplo, vamos supor aí que ele teste, respeite, faça aí um pivôzinho de alta, dá para pensar em compra, stop abaixo da mínima, TP dá para jogar aqui em cima e ir gerenciando a operação ou no topo aqui anterior, já dá um risco retorno maior do que 1 para 1, aí vai do gerenciamento de cada um, porém eu vou estar de olho aí em oportunidades de compra se ele continuar respeitando essa região de suporte. AUD/USD, parecido o cenário, veio testar, gráfico diário aqui veio testar essa região de suporte bem importante, bateu, respeitou, começou aí, ameaçou subir, veio testar novamente, está fechando a semana bem em cima do suporte, agora é esperar segunda-feira, terça-feira, ver como o mercado vai se comportar aí na abertura da semana, continuando aí, se ele continuar respeitando essa região, ou procurar compra também se ele fizer um pivôzinho de alta, algo assim, começo a pensar em compra aqui, stop aqui embaixo, o TP pode ser na região desse canal que ele perdeu o rompimento, deve vir testar essa região, se ele respeitar aqui, provavelmente vem testar essa região, é um ponto bom para estar saindo, mais seguro do que jogar aqui em cima, que fica um pouco mais longo para o mercado ir buscar. Caso ele comece a semana rompendo, né, está terminando a sexta-feira bem na região de suporte, se ele começar a semana rompendo essa região, aí vamos supor que segunda-feira ele faça uma vela nesse cenário, eu vou esperar o quê? Vou esperar que ele faça, depois do rompimento, eu vou esperar que ele faça uma correção para testar essa região como resistência e a partir daí vou procurar oportunidade de venda numa continuação de movimento. Então basicamente é rompimento, pullback testando a região que é suporte, testando ela como resistência e a partir daí começo a pensar em venda aqui, stop acima da máxima, TP aí procuraria os próximos pontos aí de suporte. Então por enquanto ele estiver trabalhando acima dessa região, só penso em compra. AUD/CHF, também aí gráfico diário, é outra também que veio testar aqui uma região importante de suporte. Ele fez um rompimento, né? Ao contrário aí do AUD/USD e AUD/CHF, que por enquanto está respeitando o suporte. O AUD/CHF conseguiu fazer aí o rompimento, fez um pullback e agora está ameaçando uma perna de continuação. Vou jogar aqui no H4, canalzinho de baixo, ó, tá bem interessante. Vamos ver que ele veio testar essa região de suporte, deu uma respeitada, veio testar novamente, fez o rompimento, retração agora para testar a região como resistência, bateu aqui nessa resistência aqui, desse canal de baixa, e agora está aí começando aí fazer uma perna de continuação. Então vou ficar de olho, procurando aí oportunidades de venda, né, dentro
dentro desse canal de baixo. Então, enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa linha de tendência, dessa LTB aqui desse canal de baixo, quando estiver trabalhando abaixo dela, vou procurar venda. Caso ele faça o rompimento dessa resistência aí, posso começar a pensar a procurar compra. CAD-JPY, o mercado vinha numa tendência de alta, retração, trabalhando dentro de um canal de alta, retração, fez o rompimento aqui do suporte do canal de alta, um canalzinho de alta aqui, fez o rompimento de suporte, terminou a semana aí fazendo uma retração, um pullback para testar agora a região como resistência. Vou procurar oportunidades de venda, esperando aí uma continuidade do movimento de perna de queda, rompimento do canal de alta, retração, espero aí uma perna de continuação, ele repetir o que ele fez aqui, repetir aqui para baixo. Então vou estar procurando venda no CAD-JPY. CHF-JPY, ele vem numa tendência de alta, deixa eu mudar aqui a cor, alta, retração, alta, retração, alta, retração. Uma linha de tendência aqui, uma LTA, vem segurando o preço como suporte. O mercado ele veio testar aqui, ele iniciou uma perna de alta aqui, porém ele terminou a semana fazendo um movimento de queda, está testando novamente a LTA. Enquanto ele estiver acima dessa LTA, dessa linha vermelha, enquanto estiver acima, só pense em compra, não pense em venda. Espera aí, agora segunda-feira, vou esperar o mercado abrir para ver como ele vai se comportar, se ele vai romper essa região ou se ele vai continuar respeitando. Se ele começar a querer subir, vou pensar em compra com o objetivo de sair mais ou menos aqui nessa região, né? Então, ele não pode fazer o rompimento da LTA e tem que começar aí a fazer um movimento de alta para eu pensar numa oportunidade de compra. Caso ele comece a semana fazendo o rompimento dessa LTA, desse suporte, supor aí que ele, na segunda-feira ele faça uma vela desse tipo, aí é aquele movimento conhecido, esperar um rompimento, esperar um pullback para testar a região como resistência, para pensar numa venda, numa possível perna aí de continuação, né? Eu não gosto de entrar logo no rompimento, sei que bastante gente opera assim, quando o mercado faz o rompimento de uma região, a pessoa já entra. Eu não gosto muito, eu prefiro ser um pouco mais conservador, esperar um pullback para pegar uma perna de continuação, porque eu evito muitos rompimentos falsos. O mercado pode fazer um rompimento, por exemplo, você entrar vendido aqui, depois ele voltar a fazer um rompimento falso, acontece muito isso, e também porque nesse cenário, né, entrando aqui, por exemplo, logo no rompimento, nesse cenário o stop loss acaba ficando muito longo, teria que ir por acima do topo anterior, ficaria muito longo, risco-retorno acaba não ficando tão interessante. Quando eu espero um rompimento, um pullback e uma perna de continuação, entrando por aqui mais ou menos, meu stop fica muito mais curto, fica aqui acima do topo do pullback, fica muito mais curto, dá para pegar um risco-retorno mais interessante, tá? Então é mais conservador, e tem essas vantagens. Vamos para o próximo, o EuroAudi. O EuroAudi, ele fez aí uma perna de alta, testou essa região de resistência, uma região importante de resistência, fez o rompimento dela, agora veio aí testar como suporte, está respeitando, está iniciando aí uma próxima perna de alta. A expectativa é que ele venha testar o topo anterior, né? Então tem aí um espaço para subir. Vou ver se ele faz uma correção dessa perna de alta aqui que ele já fez, ele faz uma pequena correção, mais ou menos aqui até essa região, para gerar uma oportunidade num preço mais interessante, né? E principalmente se ele vier testar essa LTA, fica mais interessante ainda, essa LTA aqui, esperando aí que ele faça aí um teste nessa região e gere uma oportunidade de compra, enquanto estiver trabalhando acima dela, tanto da LTA quanto essa região que foi resistência aqui no passado e agora é uma região de suporte. Quando o preço estiver trabalhando acima, penso em apenas oportunidades de compra. Vou deixar uma seta aqui indicando a região. Aqui, beleza? EuroJPY, também aí um que vinha numa tendência de alta, retração, alta, topo, retração, alta, topo anterior, testou topo duplo, rompeu o fundo anterior, veio novamente aqui, topo triplo, perdeu aí a força e agora acabou aí de romper o suporte desse canal de alta, né? Um movimento interessante aí, fez o rompimento, fez um pullback, testou a região como resistência e iniciou uma perna aí, uma possível perna de continuação. Estou de olho aqui nesse suporte, né? Tudo indica que o preço vai cair, que o mercado vai cair, que ele vai fazer esse movimento aqui,
tudo indica que ele vai fazer esse movimento, porém tem um suporte, querendo ou não, tem um suporte importante aqui, esse fundo, onde a gente vê que após o rompimento do canal de alta é onde o preço bateu, respeitou e fez o pullback. Agora ele está testando novamente, provavelmente deve romper, vou esperar o mercado perder de fato essa região, que ele não perdeu. Se ele fizer um rompimento dessa região, aí começa a pensar em venda, com expectativa aí desse movimento. Então agora aguardar a compra, eu não vejo ainda. Ele está testando um suporte importante, pode gerar uma oportunidade de compra, mas eu prefiro não procurar compra aqui justamente por causa do rompimento do canal de alta, né? Então ele está perdendo a força por causa também desse topo triplo, né? Mostrando aí que o mercado está mudando o comportamento, vinha numa tendência de alta e não está conseguindo fazer novas máximas, provavelmente aí vai fazer aí um movimento de queda. Mas, como eu falei, eu vou esperar ele romper, perder esse suporte para pensar em venda. Vou pensar em venda aqui para baixo, com expectativa dele vir testar essa região aqui. Ok, vamos para o GBP/USD. Aí ele começou aí a sexta-feira a perder essa região de suporte, também é uma região que eu estou de olho já há um bom tempo. Está aqui testando, provavelmente deve fazer o rompimento, mas é aquilo que eu comentei agora há pouco, eu não vou entrar logo no rompimento, porque se eu entrar no rompimento eu vou ter que jogar o stop loss aqui em cima, no topo anterior, para mim não faz muito sentido. O que eu vou aguardar é que ele faça o rompimento, que ele faça aqui o rompimento, que ele faça um pullback testando a região que foi suporte aqui, suporte aqui, que ele venha testar como resistência e a partir daí ele gere uma oportunidade de venda mais ou menos aqui, meu stop fica acima da máxima do pullback com expectativa aí de um movimento de queda para vir testar essa região aqui embaixo. Então, basicamente é isso. Vou esperar um rompimento, esperar um pullback para pensar numa venda no GBP/USD. E por último, o USD/CHF. Também testando aí suporte, respeitou, suporte, respeitou, suporte, respeitou. Tá aqui já há um bom tempo testando essa região e vem respeitando. Porém, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Ele, além de estar respeitando o suporte aqui embaixo, vem respeitando aqui essa região. Ele formou aqui um topo duplo. E agora, sexta-feira, ele perfurou essa região. Não conto ainda como um rompimento, né? Pode ser apenas aí tá perfurando a região e depois voltar a cair. Porém, aí ele pode gerar oportunidade de compra se de fato confirmar que é um rompimento. O que eu espero aí? Segunda-feira, se ele fizer uma vela aqui de continuação, de fato aí confirmando que foi um rompimento, vou esperar que ele faça uma correção para testar a região que foi resistência aqui, esperar testar ela como suporte e a partir daí vou pensar em oportunidades de compra se o mercado ameaçar essa continuação de movimento. Ok? E se ele fizer um rompimento falso, vamos supor aí que faça aí um rompimento falso, espera um pivôzinho de baixa para começar a pensar em uma venda aí com expectativa de sair logo aqui embaixo, né? Aí já teria que baixar o time para um H1, por exemplo, para refinar, né? Para filtrar melhor esse movimento em um time menor, porque aí o objetivo aí, o movimento é menor também, então tem que ser um time menor, mas a princípio eu vou esperar para ver se ele faz o rompimento dessa região, porque aí depois tem bastante espaço, caso ele confirme um rompimento, teste como suporte, respeite, comece a subir, aí tem bastante espaço para ele vir testar essa região aqui de resistência, dá para pegar um risco-retorno bem interessante, se caso ele der essa oportunidade de compra. Bom, então é isso, fica aí o novo formato, ó, ficou metade do tempo, 20 minutos, passei aí pelos principais ativos, né? Não esquece aí de deixar seu comentário, me falando o que você achou aí desse novo formato, se você prefere esse formato, onde eu faço um resumo dos ativos, diminuo a quantidade de ativos, e falo aí os que podem dar as melhores oportunidades no decorrer da semana, ou se você prefere o formato antigo com os 23 ativos no total ali, onde dava, em média, uma análise de 40 minutos, ok? E claro, aí deixa o like se você gostou da análise, se inscreve no canal se não é inscrito e não esqueça ali de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, ok? Espero que tenha gostado, que você tenha aí uma ótima semana de operações e te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!